Ready. Bom dia, doutor Domingos. Olá, Mais uma vez, um prazer ter o senhor aqui com a gente, poder contar com o seu conhecimento ímpar. E na defesa também, né, de acordo com o relato que o senhor vai fazer novamente, que a gente já pôde contar com as suas explicações científicas, embasadas na mais pura verdade, né, não tem politicagem, tem ciência. Agora o senhor vai se apresentar num movimento grevista pró-vida, tá, que a gente está em greve única e exclusivamente para não perder a vida. E o pessoal clamava muito, mas traga alguém que entenda, né? Senão fica só um movimento sindical. Tá aí, gente. Conta no dedo as pessoas que têm o conhecimento do nosso convidado de hoje. Sabe muito, incontestável, tá? E vai dar uma palavrinha aí para a gente para ajudar no nosso movimento. Por favor, fica à vontade. E muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, né? A questão é o seguinte, né? Como eu vinha conversando, inclusive com o Ricardo, né? Nós produzimos um documento que, inclusive, foi encomendado pelo Ministério Público, né, estadual, pelo promotor-geral do Estado de São Paulo, né? E nós colocamos nesse documento, né, a questão da reabertura das redes escolares para atividades presenciais, né? E que é interessante que nós começamos esse documento defendendo a retomada de aulas. É óbvio, isso é consenso, inclusive mata várias narrativas, né, de que as crianças estão sofrendo, né, que está havendo uma perda muito grande por parte das crianças e dos jovens, o que é a realidade. Agora, frente a esse caso, existe uma questão de saúde pública, principalmente para os profissionais de educação, que são tão graves quanto, tá? Ou pior, tá? Do que as perdas que as crianças e os jovens estão tendo. E uma coisa que nos chama muita atenção é que quando se aparecem essas narrativas, inclusive colocados por pseudocientistas, né, mascarados como se fossem estudos científicos, quando não são, tá? São pesquisas encomendadas por setores econômicos interessados ao retorno das aulas, tá? Se coloca muito, inclusive com apelo sentimental, né, pesquisas das perdas, mas de maneira nenhuma eles fazem um comparativo, primeiro, né, das perdas em vida, como o Gustavo comentou agora, né, as perdas em vidas, as perdas da saúde dos profissionais de educação, e também se omitem de falar da estrutura para receber essas crianças. Uma coisa que eu tenho comentado muito, né, com o Ricardo, que acabou de aparecer aí, né, que é essa história. Em nenhum documento oferecido até o momento, por nenhuma entidade ou por nenhum governo ou gestor, né, houve a questão específica do treinamento do pessoal de educação que vai receber essas crianças. Assim como não houve nada com relação se fala muito da questão das medidas higiênicas, que são importantes, mas secundárias frente à disseminação atual do vírus. Por quê? Porque sem haver treinamento, o Joãozinho e o Pedrinho vão se abraçar, vão trocar máscara. Como é que o profissional atua frente a isso? Como é que o profissional de educação fiscaliza a escola no sentido da circulação das crianças naquela escola, tá? E saber se aquele lugar é adequado ou não. Por exemplo, eu posso ir para o recreio, tá? Num lugar aberto, com as crianças, deixá-las correrem sem máscara? Pouca gente sabe disso, certo? Dentro da sala de aula, né, quando eles retomam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer eles usarem as máscaras, eu tenho que fazer eles lavarem as mãos. Que tipo de superfície, se é que existe hoje, tá? É mais profícua, por exemplo, para propagar o vírus, tá? As janelas da sala de aula têm que estar abertas, a porta tem que estar aberta. Como é que é a disposição das crianças, jovens, nessa sala de aula?
qual é a posição melhor para elas ficarem, tá? Isso ninguém fala. Se fala em álcool em gel, se fala em uso de máscara, se fala das instalações, né, precárias, na maioria das vezes, principalmente no ensino público, tá? Mas não se fala disso. Um outro ponto que me chama muita atenção na discussão é essas estatísticas que estão aparecendo com relação ao risco que os profissionais da educação correm ao receber essas crianças e esses jovens no retorno às aulas, tá? A POSP tem mantido documentos, né, bastante importantes sobre o risco real que esses profissionais de saúde sofrem, com dados mostrando o número de profissionais que se infectaram e o número de profissionais que já vieram a óbito, tá? Nenhum cenário em que não houve efetivamente o retorno, como está sendo programado atualmente pelo governo do Estado de São Paulo. Tá? Então, assim, primeiro de tudo isso, né, é preciso tomar muito cuidado, porque existem várias narrativas, inclusive algumas emocionadas, sobre a questão da volta às aulas, né, mas em momento nenhum, né, se fala do profissional da educação. Ontem mesmo eu mandei para o Ricardo, né, uma notícia que saiu, que eu já tinha sido alertado pela deputada Sâmia, né, numa live que eu tive recentemente com ela, do movimento que está havendo na Câmara dos Deputados, né, de aprovar com urgência, né, o fato de que a educação é um serviço essencial. Isso é um golpe. Isso é um claro golpe para interromper o estado de greve dos profissionais de educação que estão se mobilizando. É claro que é um golpe. E é de chamar a atenção que, junto com essa PL, né, que agora entrou com pedido de urgência, essa semana deve ser discutida e com a possibilidade de vir a ser aprovada, o que vai ser um retrocesso e que os sindicatos ligados à educação vão ter muita dificuldade, tá, de se manter em estado de greve. E é gozado que essa PL aparece, né, junto com uma discussão cínica, né, de se estabelecer uma CPI no Senado, né, presencial. Os próprios deputados não estão, né, atuando presencialmente em sua grande maioria. Quer dizer, se transformar um serviço essencial para obrigar as pessoas a voltarem a trabalharem, tá, na minha opinião, um dos piores golpes que vão ser dados aqui na história da pandemia com uma categoria específica no Brasil. Quer dizer, como eles não conseguem combater, né, a mobilização dos professores, né, eles vão tentar transformar a situação num projeto de lei que regule, né, a obrigatoriedade do professor retomar as aulas, né, e aí os prefeitos vão nadar de braçada, né, com relação à pressão que os próprios profissionais de educação já estão sofrendo. Então, assim, o meu métier são números, né, são estatísticas, né, e assim, nesse documento que a gente produziu, eu cheguei a municiar o Ricardo agora já com vários documentos de várias entidades, né, Observatório Covid-19, né, a própria Fiocruz, alguns pesquisadores, né, já mostrando o risco que os profissionais de educação estariam correndo no retorno presencial às aulas, né? E aí, nesse documento que meu grupo aqui de Ribeirão, produziu, a gente traz as recomendações da OMS, atualizadas pelo grupo de Harvard, que foi o primeiro documento que a gente se baseou lá, na primeira nota técnica que a gente fez, e atualizada com as recomendações do CDC americano, né? Então, assim, algumas premissas, né, que têm sido colocadas, né, para o retorno às aulas, né, que
existe, né, uma perda econômica, uma perda das crianças e dos jovens, né, com relação ao ensino, isso é verdade, tá? Mas isso é verdade porque não se controla a pandemia no país, no estado e nos municípios, tá? Vocês estão no município que é Araraquara, que apareceu, inclusive na mídia internacional, né, como uma cidade que fez um planejamento adequado da pandemia, inclusive lá aquela primeira reportagem, né, que até promoveu o prefeito aí, né, porque estava fazendo, dentre os municípios de São Paulo, né, um plano de testagem bastante amplo, né, se manteve com números frente ao estado de São Paulo durante bastante tempo, né, baixíssimos, né, de casos e tudo mais, e enfrentou uma crise recentemente com um plano que foi sui generis no Brasil até o momento, que foi um lockdown, pelo menos o lockdown mais completo adotado até agora, né? Ontem mesmo, né, em conversa com essa mesma jornalista, né, na verdade, eu fui o vetor dessas reportagens aí em Araraquara, né? Recentemente, a reportagem que vai ter, acho que o Ricardo até foi entrevistado, né, vai sair com uma nota pequena no jornal, porque acho que o prefeito até tinha que ter ciência disso, né? Uma pequena nota, né, no nos jornais franceses, inclusive porque a França acabou de fechar os aeroportos para o Brasil, que estão relacionados às decisões que o governo brasileiro está tomando. E o que talvez os prefeitos não tenham ideia é que essa decisão não se refere só ao que o presidente do país está fazendo, mas ao que está sendo feito para se controlar a pandemia aqui no Brasil, em todos os municípios, ou seja, nada. E aí, quando você vem, né, os números de Araraquara caíram, estamos chegando aí no quinto, sexto dia, sem nenhum óbito, né? Araraquara voltou a estar em risco de voltar à mesma situação que estava antes, certo? Se voltar às aulas, essa situação pode piorar ainda mais, tá? Nesse documento que a gente produziu, inclusive, tem um relatório do governo inglês, já está antigo, né? Mas que mostra efetivamente que 26% das pessoas infectadas em toda a Inglaterra eram pessoas relacionadas à educação. Eram pessoas relacionadas à educação. Se nós formos, coisa que, observe, não aparece isso nas estatísticas oficiais, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem dos governos municipais. Peçam transparência para o prefeito de Araraquara, ao divulgar os boletins epidemiológicos, mostrar quem são os infectados e quem são as pessoas que vieram a óbito. Mostre, por favor, quais são as categorias profissionais, tá, que estão se infectando no município e quais são as categorias profissionais que estão morrendo no município. Vocês vão ter uma surpresa, tá, muito grande. Hoje, por exemplo, nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos 12 municípios em que aconteceu pela primeira vez na história brasileira o fenômeno de maior número de mortes do que pessoas nascendo. Tá? É a primeira vez na história do Brasil que acontece uma situação dessa. Tá? E quando você vai olhar as pessoas que vieram a óbito, né, e as pessoas que estão se infectando, você observa, né, que a grande maioria são profissionais que estão atendendo serviços essenciais. E hoje nós temos um fenômeno acontecendo no Brasil inteiro, tá, que é a infecção de pessoas mais jovens, que são pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, aquela dicotomia da perda da economia, o vírus já deu uma volta por cima e ele não está infectando mais os aposentados ou os debilitados. Ele já começou a infectar as pessoas da força de trabalho, principalmente os profissionais ligados
aos serviços essenciais. Então, por exemplo, colocar uma classe, tá? Uma classe que pode fazer um atendimento online, né? Com um investimento, né? Então, um atendimento à distância, com um investimento maior na educação, principalmente na educação pública, com oferecimento de tablets, oferecimento de ferramentas para que esse atendimento seja ampliado, se vem fazer ao contrário, se vem obrigar uma classe a voltar, tá, frente a uma verdadeira catástrofe que está acontecendo. A imagem que eu tenho é a seguinte: existe um tsunami chegando nas praias, né, dos municípios brasileiros, certo? E as prefeituras estão invocando classes de trabalhadores que estavam isoladas, tá, para ir construir castelos de areia na praia, para conter o tsunami. É óbvio que quem vai ser levado por essas ondas são esses profissionais, tá? Então, por exemplo, uma das coisas, né, que desmistifica, e já existe bastante evidência, né, coligida, né, sobre as crianças ou os jovens voltando às aulas, tá? As crianças, então, veja, eu desafio qualquer um vir mostrar para mim, aqui, frente a frente, tá, ao vivo e a cores, tá, o contrário do que eu vou falar agora, tá? Porque isso já está bem documentado, tá? De que uma criança, um jovem, tá, pega o vírus e transmite o vírus como um adulto. A carga viral de uma criança ou de um adolescente é a mesma de um adulto. Efetivamente, as crianças, até o momento, e os jovens, até o momento, têm tido uma incidência menor no adoecer. Eles pegam o Covid, certo? Pegam o vírus, tá? Transmitem o vírus como adultos, tá? Mas adoecem menos que os adultos, tá? Adoecer menos não significa que o Brasil não esteja batendo recordes em número de crianças e jovens adoecendo e internadas, certo? Mas ainda é uma proporção bem menor do que os profissionais, por exemplo, que vão receber essas crianças. Então, veja, é claro, é óbvio, e existem evidências que o retorno às aulas presenciais, com todos os protocolos, se fala muito, nós vamos ter 35% das crianças em sala de aula. Não existe para ambientes fechados um limite. É que nem ônibus. Se você tiver 5 pessoas no ônibus ou 200 pessoas no ônibus, se o ambiente for fechado, se transmite da mesma maneira, certo? Não tem essa história, não, isso é mais seguro. Não, não é. E, de novo, gostaria muito de esses pseudo-pesquisadores, essas pessoas que defendem, trouxessem os dados deles, porque eu trago os meus, entendeu? Os dados reais, os dados que têm evidências. Não adianta pegar relatório, entendeu? De fundações ligadas à educação privada, que são pagos para fazerem esses relatórios, tá? E dizer que isso é um estudo, é uma pesquisa. Não, não é. Isso é um documento intencional, mal intencionado, inclusive. Tá? Então, assim, voltando. Então, primeiro, a criança transmite tanto quanto o adulto. Então, mas eu vou estar com as medidas adequadas dentro das escolas. Olha, que se mostre com transparência, que se faça uma auditoria de todas as escolas que vão receber essas crianças, tá? E que se mostre de maneira clara para a população que as escolas estão realmente preparadas. Não adianta falar que tem álcool em gel, certo, na sala da diretora, tá? Inclusive, assim, como é que vai ser essa distribuição de álcool em gel para as crianças? Tá? São os adultos que vão distribuir ou são, por exemplo, crianças pequenas vão passar álcool em gel na mão, é isso? Entendeu? De novo, né? Essas preparações não são bem estabelecidas, né? Então, a questão da segurança, né, para se ter um retorno real das atividades escolares, foi produzida e adaptada pela gente num relatório do CDC americano,
que leva em consideração dois indicadores importantes que, por exemplo, de novo, as prefeituras não divulgam. O que as prefeituras divulgam? Número de óbitos, número de casos por dia, e tem feito uma gestão da pandemia e tentado mostrar para a população que eles mandam muito bem, quando eles mostram a taxa de ocupação de leitos de um município. Taxa de ocupação de leitos, ou ampliação de leitos, tem sido a grande mentira que tem que ser contada para a população brasileira, né, como um bom indicador para se controlar alguma coisa. A abertura de leito não controla nada, tá? O que você tem que fazer, na verdade, acoplado, né, para você fazer o controle da transmissão, é o TRIS, que é a testagem, o rastreamento de contatos, o isolamento das pessoas que estiverem infectadas e com sustentabilidade, tá? Esse rastreamento de contatos não pode ser, por exemplo, como o próprio prefeito de Araraquara tem se exibido nas reportagens, né? Inclusive, quando saiu naquela reportagem do jornal francês, né, de que era a cidade que mais testava. Sim, cidade que mais testava, e testava pessoas com sintomas leves. Isso não é suficiente. Não é suficiente. As recomendações da OMS, só para você ter uma ideia, são fazer de 10 a 30 testes por caso confirmado. Ou seja, você testa os contatos, os 10 contatos daquele caso confirmado. Desses 10 contatos, por exemplo, é esperado que 4 ou 5 tenham o vírus, e aí testa os contatos desses contatos e vai fazendo isolamento. A grande maioria dessas pessoas que vão ser contatos desse pessoal que foi infectado originalmente, eles vão ser assintomáticos. O Brasil, e nem Araraquara, testa assintomáticos de uma maneira extensiva. É dessa maneira que você quebra a cadeia de transmissão. Então, por exemplo, para você ter um retorno seguro, né, seguro às aulas, você tem que ter uma testagem das crianças que estão voltando, para tentar achar as que têm o vírus e que são assintomáticas, mas que vão transmitir para o seu professor, para o pessoal da limpeza, para a diretoria, para tudo, certo? Se não fizer isso, o ambiente não é seguro. Se você não fizer se você não conseguir pegar as pessoas que estão nesses ambientes e que são assintomáticas, esse ambiente não é seguro, tá? Então, uma outra coisa que é importante é para controlar a pandemia, por exemplo, segundo o CDC, quais seriam os indicadores, né, que dariam segurança para um retorno às aulas? Os indicadores são 2. Número de casos, né, na média móvel de 7 dias por 100 mil habitantes, né, e, concomitantemente, tá, a porcentagem de positividade de testes, ou seja, quantos testes foram, a porcentagem de testes que foram feitos e que deu positivo naquele município, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente não tem os dados de Araraquara, né? Nós fizemos isso para 12 cidades aqui no estado de São Paulo, tá? Todas elas não alcançam o indicador mínimo, né? A zona laranja, que seria a zona intermediária entre a muito grave e a menos grave, né? A amarela, né? Nenhum município se apresentou com características para ter nem um retorno seguro às aulas, nem um retorno a qualquer situação econômica, abrir bares, abrir restaurantes, abrir supermercados, shopping, não é nada, né? Todos eles permanecem em patamares extremamente graves. Só para se ter uma ideia, um indicador que prefeito gela, né, quando fala isso, por exemplo, porcentagem de ocupação de leito já não é um indicador que diz muita coisa aqui no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente, ou em qualquer município aqui, tá? O que tem que se olhar é número de pessoas esperando por atendimento em UTI no município. E quantas pessoas, tá,
estão vindo a óbito em um município por falta de atendimento. Esses indicadores, ninguém está mostrando, entendeu? Porque se mostrar, nós já estamos numa situação de calamidade pública aqui no estado de São Paulo, tá? O sistema do estado de São Paulo, a despeito do governador ter saído da fase emergencial para a fase vermelha, já entrou em colapso. Tá? Então, assim, essa questão, né, de indicadores que são adequados para o retorno seguro das aulas, que foi o que eu conversei bastante com o Ricardo, né, está nesse documento que a gente produziu, já está sendo produzido em outros documentos, que eu também municiei o Ricardo para isso, tá? E a questão, por exemplo, o retorno seguro. Quando que vai ter segurança para retomar as aulas? Quando, por exemplo, vamos lá, então, o prefeito está insistindo que tem um retorno às aulas. As medidas higiênicas sozinhas funcionam? Não. Se você não fizer testagem, TRIs, né, com rastreamento de contatos, com isolamento dos contatos, o que você vai gerar são bolhas epidêmicas em cada escola, podendo ampliar, inclusive, a epidemia no município, porque essas pessoas vão levar para suas casas, tá, o vírus e vão ampliar a taxa de infecção. Veja, hoje nós temos, em média, no estado de São Paulo, e provavelmente em Araraquara, uma população em torno de 15% que estava isolada até o momento. Você está colocando num cenário em que o vírus está disseminando, livre, leve e solto, mais 15%, fresquinho para o vírus. O vírus vai se animar, entendeu? É que nem você jogar comida para as galinhas. Elas vão ficar excitadas, né? E o vírus também, né? Porque é carne nova, né? Isso vai acontecer. Esse desastre vai acontecer. Ou seja, não só vai impactar na saúde dos profissionais que vão estar recebendo essas crianças, esses jovens, como vai impactar na saúde da população da cidade, porque vai ampliar a transmissão. E eu, de novo, como cientista, né, eu gostaria que as pessoas que defendem, inclusive o prefeito daí, que mostrassem o contrário, que mostrassem que essas medidas que estão sendo tomadas são suficientes para proteger não só as crianças, mas proteger os profissionais da educação, tá? Por que neste momento a educação vira essencial? Na verdade, as prerrogativas que estão sendo analisadas, elas, na minha opinião, elas são econômicas, tá? Se você seguir o dinheiro de uma prefeitura, tá? Você pode ver que tem um apoio bastante grande, tá, do setor econômico ligado à educação. Tá? E esse é o quiprocó hoje que nós estamos vivendo no Brasil. Na verdade, quem está pressionando a volta às aulas é o pessoal da educação privada, que, por sua vez, né, consegue oferecer, tá, um melhor ensino, inclusive à distância, consegue oferecer, tá, medidas protetivas melhores do que o ensino público. Mas pode se quebrar a isonomia, pode ficar muito chato se voltar só ao ensino particular e não voltar ao ensino público. Daí vem a pressão, certo? Daí vem a pressão. Tá? Então, assim, eu não sei se eu... Aqui vem uma pergunta, né? O que as evidências e estatísticas mostram sobre os outros municípios em que as aulas foram retomadas? Olha, essas estatísticas, elas estão disponíveis, inclusive em tempo real, tá? Atualizadas, se eu não me engano, de 4 em 4 dias, tá? Pela POESP, tá? Pela POESP, mostrando número de infectados, de profissionais de educação infectados, número de profissionais de educação que vieram a óbito, tá? E veja, numa situação que não foi de retorno às aulas, foi aquele retorno para fazer planejamento, né? Para fazer planejamento, né? Então, assim, que não foi porque até o momento não houve um retorno como está sendo planejado agora, certo?
E mesmo assim, a APUESP já tem evidências, né, bastante bem fundamentadas sobre isso. Eu mandei, inclusive, para o Ricardo ontem, acho que foi isso, né, Ricardo, que é um estudo do Rodrigo Ratier, né, que foi publicado no portal do UOL, né, que é um estudo adjuvante bastante importante, né, que fala do risco real para os professores, e inclusive questiona, né, o retorno às aulas. Né? Então, assim, de novo, quem me perguntou, né, de novo, as evidências estão todas aí, e eu acho que, assim, esse é o momento de se colocar as autoridades, que são políticos, né, que têm que resolver questões a quem ceder, né, dentro de um município, né, que os políticos deveriam vir a público para a população com os cientistas, certo? E fazer um debate aberto. Olha, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Tá? Por exemplo, questionar, por exemplo, o prefeito daí, né? Você mudou de partido? Você agora é do partido, é do PE, do Partido dos Empresários? Né? O que está acontecendo? Qual é a sua questão? Qual é a sua motivação para o retorno? É uma pressão do setor econômico? Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. Eu tenho falado isso para o Ricardo. Chamar a atenção. Agora, o que não pode é ele falar, não, eu quero que volte às aulas porque eu quero e eu quero. Os argumentos têm que ser apresentados em debate público, para a população, inclusive para a população saber, tá, quais são os reais números, quais são os reais fatos. Tá? Essa decisão, e isso está acontecendo agora, diuturnamente aqui no Brasil, né? Quer dizer, hoje existe um consenso nacional entre cientistas, tá, sobre a situação epidemiológica brasileira em todos os estados e tudo mais. Hoje mesmo saiu uma reportagem no Estado de São Paulo, que eu participei, né, falando dos estados que estão fazendo uma retomada da economia frente ao caos que nós estamos vivendo. Né? Quer dizer, todas as evidências mostram que as decisões políticas não têm nada a ver com ciência e medicina, a despeito das narrativas. Tá? Então, que se abra um debate público, chame os prefeitos, os secretários municipais de saúde, para frente da população, com cientistas que mostram o contrário. Eles que tragam os cientistas deles, tá? Que a gente traz os nossos. Tá? E aí não precisa comparar currículo. Você não precisa, é só comparar dados e evidências. Dados e evidências. Tá? E aí a população decide, olha, realmente isso está grave. Porque, assim, uma coisa que talvez a cidade não tenha claro é que a retomada das aulas não vai afetar só a classe dos funcionários públicos ligado ao retorno às aulas. Vai afetar a cidade inteira. Vai afetar a cidade inteira. A previsão é que, com o retorno desse, tá, em 3 semanas, tá, os sistemas de saúde comecem a ficar sufocados de novo. Porque vai ficar. Vai ficar. Ou seja, esse é um retorno inseguro que vai trazer uma insegurança, tá, de saúde pública para a população da cidade inteira. Bom, gente, eu não sei se vocês têm questões específicas para me colocar. Eu, honestamente, se eu fosse trabalhar aqui, por exemplo, a questão dos dados, eu tenho uma tese de doutorado arrumada, né, pronta, só com as estatísticas, né? Eu tenho tentado municiar o Ricardo aí com documentos, né, que são documentos, são notas técnicas, né, produzidas, né, não só minhas, né, para não parecer que é o grupo aqui de Ribeirão que é o chato, né, mas de vários cientistas já no estado de São Paulo, no Brasil, que versam especificamente sobre o retorno às aulas, tá?
E o movimento de vocês, também, como eu tenho colocado com o Ricardo, né, ele tem que ser cuidado agora, inclusive com esses ataques que têm sido feitos agora no caso da Câmara. Eu aconselho, inclusive, vocês, como sindicato, tá, entrar em contato com a equipe da deputada Sâmia, porque a Sâmia, inclusive, agora, na quinta-feira agora, ela vai entrar, ela deve ser a presidente, inclusive, de uma subcomissão da Câmara, tá, que foi instituída, está sendo instituída agora, a partir, inclusive, de sugestão do partido dela, né, uma subcomissão de educação, tá? E ela já falou que os deputados que devem pertencer a essa comissão são bastante progressistas e tudo mais, né? Então, existe um movimento dentro da Câmara Federal, né, que é interessante, a partir dessa iniciativa da deputada Sâmia, né, mas existe um ataque da própria Câmara, vocês sabem disso, tá, contra os profissionais da educação, que a tentativa é dar uma segurança jurídica para os prefeitos fazerem o retorno às aulas. Vejam, esse tipo de movimento de transformar a educação num serviço essencial não seria necessário, tá, se houvessem argumentos plausíveis, tá, para mostrar a segurança do retorno às aulas. Tá? Como não há, se faz por decreto, tá? E artificialmente, tá? O retorno às aulas, tá? E esse aspecto, esse e outros aspectos, né, também vem junto, né, com o que aconteceu ontem, tá? Na França. Nós viramos piada internacional, e os prefeitos têm que ter noção disso, tá? Piada internacional não é mais só por causa do presidente. É por essas decisões, por adaptações de protocolos que não funcionam, tá? Só para vocês terem uma ideia, a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, né, Portugal, tentaram voltar, quando estavam na segunda onda, às aulas. A França, inclusive, teimou durante alguns meses com o retorno às aulas. Todos os estudos mostram que a entrada na terceira onda, agora, está relacionada ao retorno às aulas. E nos últimos lockdowns adotados nesses países, principalmente na Itália, na França e na Grã-Bretanha, tá? Fecham as aulas, fecham as escolas. Ué, por que eles estão obtendo esses resultados lá? Por que eles estão fechando escolas depois de abrir? Por que a gente vai abrir se a gente tem esse resultado da Europa? Então, como não se tem argumento contra os fatos, se tenta criar esses golpes, né? Como está sendo tentado dado pela essa PL que está sendo votada na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Tá? Então, uma das coisas que eu recomendo ao sindicato e aos sindicatos, né, é começar a se juntar, a juntar, por exemplo, juntar São Carlos, Ribeirão, que está acontecendo movimentos parecidos, né? Inclusive, o prefeito de São Carlos é completamente do prefeito de vocês, completamente diferente do prefeito de vocês, aí vocês não têm noção. Então, assim, começar a fazer uma união, né, da sociedade civil organizada, né, para tentar reverter essa situação. Porque, de novo, a situação é grave, vocês estão em risco, tá? Vocês estão em risco, sério, tá? Com relação à saúde de vocês e principalmente dos familiares de vocês. Bom, gente, é isso. Alguma questão, questionamento? Por favor, acho que mais esclarecedor não dá, né? Eu vou tirar uma cópia e mandar para o prefeito, exclusivamente para ele disso aqui, caso ele não tenha assistido, que eu tenho certeza que assistiu, né? Porque não tem, acho que é o que o senhor falou. Mais uma vez, a situação é sobre valores, sobre preço de vida, não sobre valores. Então, para mascarar a indústria da educação, voltando, porque é uma empresa,
a gente faz o público voltar também, mesmo sabendo que a gente vai ter um colapso e vai ter que voltar atrás. Isso. Porque desde quando o Rocieli, em São Paulo, né, para o estado todo, começou com essa conversa, tinha a live do governador Dória que ele falava sobre o colapso da saúde, e o Rocieli, na parte dele de falava que tinha comprado um ônibus novo para levar a criança para a escola. Parece que são dois mundos, duas dimensões conversando, né, sem uma se comunicar com a outra. O secretário estadual de Educação do Estado de São Paulo é uma pessoa desvinculada da realidade. A fala dele, inclusive, em vários momentos, tá, são completamente desvinculados dos fatos. Ele fala para um público específico, tá? De novo, tá? Que gosta da fala dele porque indica uma atuação em favor da educação, quando, na verdade, está transvestida, né, disso, né, de uma fala voltada às pessoas que acham que voltar às aulas é legal, mesmo a vida não valendo nada nessa história, entendeu? Então, assim, o secretário estadual da Educação tem uma fala desvinculada da realidade real do que está acontecendo no estado de São Paulo. Tá? Agora, de novo, o que me chama muita atenção é o caso de Araraquara. Por quê? Araraquara, por vários momentos, né, tem saído na frente em relação ao estado de São Paulo, em relação ao Brasil, tomando medidas que foram covardemente não tomadas por governadores, por prefeitos e tudo mais. De novo, insisto, no momento em que o estado de São Paulo, né, testava pouco, Araraquara era o município que testava mais. Eu contesto o nível de testes que a prefeitura manteve aí, mas era melhor. Mais recentemente, na contramão, inclusive, eu com o Ricardo, eu fiquei acompanhando, né, o que estava acontecendo aí, sob uma pressão hercúlea, né, o prefeito manteve o lockdown aí. Então, me chama muito a atenção de um momento em que ele poderia se apresentar para o Brasil, tá, como um prefeito que toma as decisões para a população, para a sociedade do município dele, ele vem na contramão, tá, e pressiona, tá, o sindicato ao retorno às aulas. É incompreensível, incompreensível. Na verdade, incompreensível. E aí, de novo, chamo a atenção sobre isso e que a prefeitura, o secretário municipal de educação, a secretária de saúde, que eu conheço, ela é uma pessoa extremamente competente, né, que apresente, tá, em números, as condições que se tem para que isso aconteça. No mais, fica, e eu posso, como cidadão, inclusive, ter essa opinião, tá, de que a motivação, tá, não é de segurança de saúde pública. Não é. É outra motivação, entendeu? Com vieses, entendeu? Que qualquer cidadão pode desconfiar. Eu me dou ao luxo de desconfiar de que essas medidas têm intenções outras, né? Têm motivações outras do que a relação com saúde pública. A questão da educação, como eu já disse, é importante o retorno, é importante que as crianças tenham aula, é importante. Agora, você não pode fazer isso, entendeu? Em um cenário de guerra. O que nós estamos vivendo é como se eu tivesse uma guerra lá fora, certo? E se falasse a seguinte coisa: olha, essa guerra está demorando muito, né? As crianças estão perdendo aula, vamos mandar elas para a aula, entendeu? O risco delas tomarem tiro, porque elas são baixinhas, é muito pequeno, entendeu? Os argumentos que se constroem são mais ou menos nesse nível de evidência. A criança é menor, ela tem menos risco de tomar tiro do que um adulto, por exemplo. Mas os adultos que vão levar elas para a escola estão lá arriscados de tomar tiro.
Se alguma pessoa tiver uma dúvida para fazer, aproveitar, porque eu não tem mais, né? Aliás, eu acho que quem está aqui participando e assistindo não tem nenhum tipo de dúvida. Os pais, propriamente, que seriam, entre aspas, os afetados pelo filho não poder ir na escola, estão do nosso lado. A gente tem uma força só contra, que é a força pública de Araraquara. O prefeito, como muito bem o senhor falou, chegou a ser um ícone, né? Foi falado mundialmente o tratamento em Araraquara, e ele aguentou duras críticas sobre isso e foi firme, e agora ele larga tudo e deixa para... Né, ele tá numa descendência gigante, para ser uma das piores cidades, porque já teve exemplo, foi muito bem, teve um companheiro nosso chamado Cledão perguntou, e os estudos em função das novas cepas, porque tem a P1 de Manaus, mas tem uma em Minas que surgiu, que é uma junção de todo mundo. Qual é o estudo, reabrir, não reabrir com essa situação? Todo mundo sabe que se com aquela normal já não podia reabrir, imagina agora com duas novas. Sobre o sequenciamento genético, parece que é caso acho que de 100 milhões, 100 mil por semana, Araraquara faz 5, um negócio desse. Então, e como o senhor disse, a Eliana Naim realmente é uma pessoa de extrema competência, de extremo respeito. Eu também já falei isso para ela, não entendo o que aconteceu para ela também mudar o discurso, porque ontem a gente pôs como exemplo, de manhã, fique em casa, se proteja, e na hora do almoço, abre as escolas, todo mundo precisa estudar. Então, o engraçado é que não a escola de Araraquara não é um internato onde ela fica livre de tudo quando ela está estudando. Não, Gustavo, é isso. As crianças precisam estudar, certo? Sim. É necessário. Se ficou muito tempo sem aula. Agora, veja, o modus operandi é que está errado. Exato. Cara, olha, tem criança... quais são os discursos? Tem criança que, por estar em casa, está com dificuldade psicológica, sofre agressão do pai e da mãe, tem insegurança, né, com relação a isso, insegurança alimentar, que já tem evidências, né, do aumento de insegurança alimentar, né, pelo afastamento das crianças, insegurança cognitiva, porque as crianças estão perdendo o ano e tudo mais. Agora, veja, dito isso, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, o investimento para você dar a cesta básica para essas crianças mostra os relatórios sobre insegurança alimentar, insegurança pessoal das crianças, dos municípios. Mostram as crianças que estão em risco. Vocês vão ver que a porcentagem é suficientemente pequena para o município fazer um investimento para cuidar disso. Levar comida para a criança, estabelecer um ensino à distância para essa criança, certo? Esse investimento, vou dizer, esse investimento é muito, mas muito menor do que ampliar leitos. Não se tem noção, mas um dia de internação de leito de UTI custa em torno de R$2.000. R$2.000, tá? O investimento social que se deveria fazer, tá, é muito menor do que as perdas em vida e em saúde, tá, que estão acontecendo já e que vão acontecer. Isso é fato também, tá? Então, é possível, tá, se trabalhar uma situação, tá, de segurança para essas crianças, tá, sem a necessidade de um retorno, às aulas. Agora, tem que se ter vontade política. Sem isso, tá, nós estamos vivendo, desde o começo dessa pandemia, em políticas de enxugar gelo. Isso é claro, enxugar gelo. Esse retorno às aulas para mim, os argumentos colocados estão entre o nível de fofoca, tá, e comentários, inclusive, maldosos, tá, argumentos maldosos, tá, com relação às perdas que as crianças estão tendo, tá? Com certeza. E se o senhor me permite, as crianças não ficaram desassistidas, porque eu mesmo tenho professor na família e a gente acompanha. Os professores investiram do bolso
porque a duras penas, alguns que resistiram conseguiram ganhar um chip, que trabalhou quase um ano com o professor pondo crédito do bolso, com o próprio celular. Agora, no começo das aulas desse ano, chegou um chip pré-pago para 737 pessoas. Tem 2.000 pessoas entre agente educacional que está tendo que fazer serviço, professor. Então, o investimento houve pelos professores. Ninguém investiu, até agora, numa internet comunitária para as pessoas. Um tablet, é o que o senhor falou, R$2.000 por dia, dá para dar o tablet, a internet e a comida para a criança assistir a aula de casa. Então, para lá da tecnologia, Gustavo, tem essa questão dessa assistência social para essas famílias. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber o seguinte, tá? A assistência social de Araraquara, junto com a Secretaria de Saúde de Araraquara e junto com a Secretaria de Educação, tem um relatório, um levantamento, tá? Sobre os impactos sociais para cada uma dessas crianças, tá? Do município. Se sabe qual é os bairros de risco, quais são os riscos que as crianças estão sofrendo. Foram visitar as casas dessas crianças? Levantaram o que cada uma está sofrendo? Porque quando você faz isso, primeiro você tem um relatório do impacto dessa situação. Eu já falei, não pode ser fofoca. Não pode ser fofoca, certo? Não pode ser fofoca. Porque daqui a pouco vão dizer, certo? Que também, tá, a criança não voltando para a escola pode virar jacaré, sabe? É assim, não pode ser fofoca. Tem que mostrar os dados, mostra os dados. E me mostra, e faz um relatório, tá, do investimento que a cidade teria que ter para resolver a questão dessas crianças. Tá? A questão dessas crianças. Eu te garanto, Gustavo, é muito menor, tá, do que o investimento que tem sido feito no município de Araraquara, hein? Estou falando do município que eu considero bom. No município de Araraquara, tá, em disponibilidade de leite para a população. Venha ficar doente aqui, que para nós gastamos com doença. Com saúde, não. Exatamente. Eu posso afirmar que não existe esse estudo, apesar do ótimo trabalho que a Secretaria de Assistência Social faz, mas especificamente na pergunta sobre a Covid e o acolhimento das crianças, não existe, porque quando o prefeito é indagado, as secretárias, eles falam em situação de vulnerabilidade, mas nunca apontou, e me desminta quem puder aí, um lugar, tal lugar está assim, tal lugar está assim. Isso. Não existe. E a própria situação de vulnerabilidade. Quais são as situações de vulnerabilidade? Que tipo que está acontecendo? Como é que isso é distribuição por bairro? Quantas crianças estão precisando desse tipo de assistência? Tá? É 35% das crianças? Não é prova disso. Não é 35%, e eles não têm controle, provando isso para o senhor, que já fala-se, até por documento, que esses 35% vão ser escalonados em sistema de rodízio. Então, a criança vai uma semana, das 7h30 às 9h30, como se isso mudasse alguma coisa para uma mãe que tem que trabalhar das 8 às 6, né? Então, a criança entra às 7h30, às 9h30 a mãe tem que buscar. Uma semana, depois, dividindo o 100% cada 35, vai dar 2 semanas e meia, mais ou menos, né? Aí a criança volta 2 semanas e meia depois para a escola. Qual é o refresco do argumento que a criança precisa ir para a escola? O refresco é esse, a criança vai voltar, vai apanhar do mesmo jeito, vai passar fome do mesmo jeito. Por quê? Porque o Estado se eximiu de cuidar dessa situação. O Estado se eximiu de cuidar dessa situação. Um dos argumentos é esse, quer dizer, é mais fácil você pedir, vão lá receber essas crianças, e colocar argumentos do tipo, né? Coitadinha da criança, a situação, a vulnerabilidade social, que é uma coisa, e não mostram quais são as crianças que estão em vulnerabilidade social. Não mostram. Por exemplo, eu poderia pegar essas crianças, distribuir elas em escolas, colocando, por exemplo, essa questão da tecnologia. Não tem tecnologia. Distribui elas, tá? E se faz a criança vai lá, come, tá? Em um ambiente aberto, põe a cantina aberta para fora, certo? O atendimento ao professor, aula particular, pode se fazer no pátio, fora de dentro da sala de aula, porque vai ser poucas crianças que eles vão ter que atender, e de maneira contínua. E aí você investe nessa educação à distância,
um chip para as outras crianças. De novo, isso é mais barato do que internar gente. É mais barato do que fazer hospital de campanha. Mais barato. Muito mais barato. Entendeu? Muito mais Exatamente. Não, e tem um ponto que a gente colocou ontem, né, que eu levantei na questão, porque eu fiz os estudos de investimento, na verdade, coloquei alguns pontos, né. Primeiro é com relação aos EPIs, né, se são crianças em situação de vulnerabilidade, cadê os EPIs? A gente fez um levantamento de um programa que a secretária citou como usado, é um programa que serve para dar manutenção na escola, e o investimento foi de R$100 mil acima do que já tinha sido feito de orçamento no ano anterior. Então, de 2019 para 2020 foi 100 mil, né? E eles juntaram todos esses valores e disseram que estava tudo sendo investido no combate à Covid, o dinheiro é só para a escola. Mas eu fiz uma conta, né? 100 mil dividido por 6 mil alunos não daria 20 reais, né? Dá uns 15, 16 reais por aluno. Não dá para comprar uma máscara, né? Que é EPI, né? Não é obrigatório ter máscara. Se a criança tem situação de vulnerabilidade, não vai colocar isso para ela. Servidores estão sendo obrigados a levar máscara de casa, tem unidade que diz que as máscaras que são descartáveis não são máscaras seguras, foram compradas para os alunos, e se chegarem lá ou tiverem que fazer alguma troca, poderão usar essas máscaras. Então, essa é a situação, né? A questão maior é o investimento, e a escola aberta 3 horas, né? Foi o que eu citei ontem. Minha avó, ela era arrimo de família, meu pai cresceu no educandário em Ribeirão Preto, né, que era um internato, porque ela não tinha condição de cuidar do meu pai, ela só via meu pai e meu tio, né, no final de semana, porque ela era empregada doméstica. E dizem aqui que abrir escola 2, 3 horas vai resolver o problema da vulnerabilidade social no município. De novo, o outro Ricardo aqui também fez um comentário dizendo que era uma boa ideia. Essa só vai ser boa ideia, de novo, essa história de fazer atendimento aos vulneráveis, quando se apresentarem os relatórios dos vulneráveis, para cada município. Eu quero saber, primeiro, quais são os locais, bairros que têm essas crianças mais vulneráveis. Tá? Por quê? Se você pegar essa parcela da população, tá? Ao invés de fazer todos voltarem nesse circuito, você separa esses vulneráveis por tipo de vulnerabilidade. Se for uma vulnerabilidade alimentar, você pode fazer com a criança, vai à escola receber, por exemplo, cesta básica, marmitex, tudo mais, certo? Que também precisa de investimento. Se for vulnerabilidade social, do tipo, tá com problema na família, caramba, 4, tu coloca atendimento psicológico para essa família, levante essa questão da criança, porque, assim, nós estamos num país, tá, em que vulnerabilidade social não é novidade. Nunca foi. Todas as crianças, antes da pandemia, indo para a escola, estavam em vulnerabilidade social, certo? A escola se tornou um refúgio dessas crianças, tá? Quando se vem com o argumento, mas ali a criança come, ali a criança ela fica lá no ambiente mais seguro do que estar com a família, tá? Essa substituição, quando um cara me faz um argumento desse, me dá arrepios. Por quê? Isso só significa que nós sempre usamos a escola, tá, como um argumento de ausência do Estado para diminuir a vulnerabilidade social dessas crianças, que deveria ser feito, começado a ser feito, na casa dela. Então, um desafio que eu coloco, por exemplo, para as autoridades daí qual é o mapa de vulnerabilidade social de Araraquara? Quais são as crianças que estão com vulnerabilidade social e que tipo de vulnerabilidade? Desde quando isso está acontecendo? E qual foi a proteção, que esse é um dos argumentos, que a escola deu para essas crianças que estão em vulnerabilidade social, tá, antes da pandemia? Porque, até onde eu sei, antes da pandemia elas continuavam apanhando, continuavam com fome, continuavam com problemas cognitivos, porque quando voltavam para casa depois de ir para a escola, tinham os mesmos problemas. Isso chama-se ausência do Estado, que é famoso no nosso país, e nosso país é conhecido no mundo inteiro por isso. Substituir, certo? Substituir, tá, relações que são clássicas, como escola, essas coisas, tá, por intervenção do Estado. Por intervenção do Estado. Não tem. É mais fácil falar isso. Tá?
E usam agora, né, como, acho que foi a Alessandra que fez esse comentário, a Mariana, exatamente. E o que é gozado é assim, sempre tivemos os mesmos tipos de vulnerabilidade. E eu desafio, se você for fazer um mapa de vulnerabilidade social aí na cidade, você vai ver que as mesmas comunidades mantêm essa vulnerabilidade social antes da pandemia. Agora é argumento, tá? Cínico. É um argumento cínico, tá? Para falar da pandemia. Na verdade, é isso. Na verdade, existe uma necessidade por detrás disso, tá? De setores econômicos que estão pressionando as prefeituras para o retorno às aulas, certo? Não tem nada a ver com saúde pública, não tem nada a ver com assistência social e não tem nenhum argumento, tá, plausível. Como eu falei, desafio as autoridades a debaterem com os cientistas que estão por trás disso abertamente. Convoca uma televisão e fala, nós vamos debater. E deixa a população observar a situação. Por exemplo, eu quero saber aí, numa região aí de Araraquara, em que os pais têm problemas, sempre tiveram problemas, né, de manter a criança na escola, né, inclusive, né, porque trabalham, porque não tem, saem de casa, deixam as crianças trancadas dentro de casa, certo? Eu queria saber, eles ouvindo do prefeito, né, isso, né, que, olha, a situação da pandemia aumentou. Não, filho, aqui sempre teve isso. Aqui sempre teve isso. Sempre teve. Entendeu? Eu não tinha dinheiro antes para comprar um chinelo para o meu filho. Agora eu não tenho dinheiro para comprar a porcaria da máscara. Meu filho não ia para a escola porque eu não queria que ele fosse descalço. Agora ele não vai para a escola porque não tem máscara. Entendeu? Mudam-se os lugares, mas os discursos ficam os mesmos. Tá? Eu estou para ver, um gestor público, né, primeiro, que vai começar o seu mandato assumindo, né, a responsabilidade de nunca aumentar, nunca fazer nada que aumente as desigualdades sociais dentro do município. Tá? Assumindo isso no contrato que a gente paga para ele, o salário dele, então, no contrato. E segunda coisa que eu gostaria de ouvir, né, de um gestor público, principalmente neste ano de pandemia, é o seguinte, cara, desculpe, eu errei. Realmente, essas mortes que aconteceram, esse estado que nós estamos vivendo de internações, foi culpa minha. Foi culpa minha. Porque a culpa do vírus, já foi há muito tempo. Há muito tempo. O que nós estamos vivendo agora não é mais uma questão de saúde pública. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no estado de São Paulo, é uma questão de vácuo moral. É um vácuo moral que existe, inclusive propagado de uma maneira muito grande pela mídia. Gente, eu vou ter que me retirar. Eu tenho uma tese daqui a pouco para entrar. Eu sou banca de uma tese. Não, sim, a gente agradece muito a contribuição do senhor, né, demonstrando com argumentos científicos, né, que o não retorno é inviável, como o senhor falou, com outros documentos, que não é só o senhor, né, a fala do Dr. Nicoleles, a fala de todo mundo que é ligado à ciência, e com certeza existe sim um trabalho da assistência social, não tem os dados, não tem monitoramento, né, eu questionei isso ontem, quais são essas famílias, porque não tem, além de não ter essas informações, essas famílias estão sendo, sim, assistidas se elas não tiverem obrigação do município fazer isso. Então, a gente agradece, senhor, por demonstrar, por demonstrar por A mais B que as coisas estão sendo feitas. O senhor indicou Araraquara como referência internacional, né, o artigo que saiu falando da Araraquara foi indicação do senhor, foi indicação do trabalho que o senhor tem feito aí, das análises que o senhor tem feito da cidade com relação ao lockdown, e eu, na entrevista, também comentei as contradições do município com relação à abertura dos templos, que aconteceu aqui com
contra o Plano São Paulo e comentei volta às aulas. Então eu avisei o prefeito ontem que, além das coisas, sai uma nota sobre as contradições do município que ele está colocando no mundo inteiro, porque Araraquara foi referência no mundo inteiro, vi uma indicação do senhor, e agora vai ser referência da contradição também, das coisas boas e das contradições. Possivelmente. Eu ainda não vi o artigo novo da Chantal, mas parece que não vem boas notícias ainda. Entendeu? Mas é isso. Quer dizer, bom, gente, de novo, eu peço desculpas, mas eu tenho que sair, já até me estendi aqui. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. A gente agradece de novo a honra de poder ter contado com o senhor, e toda vez que a gente precisar, a gente vai atrás, com certeza. Muito obrigado pela presença, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Preview.